Qual texto tu abriu? Eu deixei em Romanos aberto alguma coisa aqui para ver se... Se bate com ela. Tem aquele que diremos, pois, a vida dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós e tal. Né? Quem os condenará é Cristo quem morreu e ou antes ressuscitou. Está à direita de Ali Deus. fala que é Cristo quem justifica, né? Justifica, É um texto bom, né? Bom. Quem nos separará do amor de Cristo. E tudo ele está falando ali, né? Uhum. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Até se quiser. Dá de complementar ali. Dá de a gente migrar para ali. Em qualquer momento do. Quem que tá online aí? Dá de ver. Boa noite, gente. Boa noite! Só queria que quem tivesse online aí desse um joinha se o som tá bom. Tá? Boa noite, Renato Ferreira. Boa noite, Renato. O som tá bom, Renato? Dá pra escutar aí? Renato Ferreira é meu vizinho lá. Tá. Beleza. Beleza. Obrigado. Então, assim, gente, ó, vamos continuar dentro do mesmo assunto que nós estamos falando. Boa noite, Éder. A gente vai continuar dentro do mesmo assunto, por quê? Porque é necessário fazer uma desvinculação primeiro, né? Porque assim, ó, é uma coisa criada de tantos anos pra cá, né? De tantas gerações, vamos dizer assim, que para desconstruir um pensamento que foi criado lá atrás é difícil. Tem que ser com muita insistência, muita luta, lendo muito, desbravando muito, tendo vontade realmente de aprender, né? A gente tendo vontade de fazer igual Paulo fez. Por que eu digo fazer igual Paulo fez? Porque Paulo diz que tudo que ele aprendeu no judaísmo, depois que ele conheceu a soberania de Cristo... Simone. Boa noite, Mone. Tudo que ele conheceu depois da soberania de Cristo, o texto diz bem assim, ele considerou tudo como esterco, tudo que ele tinha aprendido. Para ver como ele coloca a pessoa de Cristo acima de qualquer rito religioso, qualquer cerimônia, qualquer tipo de coisa. Porque ele abandonou uma prática de vida, que era o judaísmo. Os pais dele se criaram naquele judaísmo, a família dele se criaram no judaísmo. E Paulo, para poder entender que ele estava perseguindo a igreja de Deus, teve que ter realmente uma lavagem na mente dele. Foi uma transformação na mente dele. Então, é por isso que tem que fazer estudos e em cima de estudos, desmistificando muitas coisas, tirando a lei e entrando com a graça. Se não acontecer isso, a coisa não funciona. Boa noite, Isabela. Fica um evangelho confuso, cada um prega de um jeito, né? Por exemplo, a Igreja Católica, aqui em Sombrio ou em qualquer parte do mundo, tem um tipo de discurso. Eles não mudam o discurso. É um tipo de doutrina, um tipo de... Vamos dizer assim também, a espírita tem um tipo de doutrina, um tipo de escrito, e eles seguem. A cristã, evangélica principalmente, cada um fala de um jeito. Um traz de um jeito, outro revela de outro jeito, outro traz uma interpretação de outro jeito, sendo que a sã doutrina só tem existe só um evangelho, só uma sã doutrina, né? E cada um prega de um jeito. Por que disso, né? No nosso meio, no meio cristão, principalmente o evangélico, por que disso? Então, se a gente vai estudando, se a gente vai buscando em Deus direção, vai começando a colocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente vai chegando a um entendimento que realmente existe uma verdade, existe um direcionamento para a Igreja de Cristo, e nesse direcionamento, conforme as pessoas vão descobrindo, vão abrindo os olhos, elas vão se posicionando. E isso vai sendo gradativo, né? Vai ter que desconstruir. É realmente, mas vocês estão distorcendo a palavra. Realmente, nós estamos distorcendo a palavra. Porque torceram ela toda. Pegaram a Bíblia e torceram toda e entregaram para a Igreja de Cristo. Né? Nós estamos distorcendo, trazendo-a de volta da forma que era. Tá bom? Eu acho que é isso aí na introdução. E vamos apresentar novamente, né, os ensinos de Cristo ressurreto por meio de Paulo. Né? E os ensinos de Cristo. Vamos apontar também os ensinos de Cristo
nos dias de sua carne, por meio dos outros apóstolos. Amém? Então o texto que nós vamos ler hoje é Gálatas capítulo 3. A gente já vem falando sobre Gálatas há alguns dias, né? Por quê? Porque a carta de Gálatas ela é um marco, ela divide lei e graça, como que se vive na lei e como que se vive na graça, como que se vive, né? Como são diferentes as duas práticas. Então nós vamos começar por Gálatas 3 hoje. E é inegociável, né? Com certeza. Fica muito claro, não tem negócio. Ou você posiciona de um lado ou do outro. Não tem como casar as duas coisas. Boa noite, Diogo. Pode seguir. Boa noite, Diogo. Diz assim o texto, ó. O capítulo 3, a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos, assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Então olha o que Paulo fala. Ele está aqui fazendo uma explicação. Eu acho que já deve ser o quarto ou o quinto vídeo que nós estamos falando a respeito disso. O terceiro. É o terceiro? É o terceiro. De Gálatas sim. Tá, de Gálatas, do sim. assunto não. Tá. Mas de Gálatas sim. Para vocês verem que o apóstolo Paulo está o tempo inteiro tentando tirar o esforço humano para chegar à salvação. Não existe esforço humano para chegar à salvação. Para chegar à salvação existe uma prática que é a fé. Não tem outro jeito. Porque pelo esforço humano tu não consegue. Então ele faz essa diferenciação aqui na igreja de Gálatas. Ele começa no capítulo 3, versículo 1, ele começa assim, ó Gálatas insensatos. Na verdade, desde quando ele institui a igreja lá em Gálatas, na Galácia, ele já institui ela em graça, com o evangelho baseado na fé. E é necessário que ele mande uma carta porque houve uma contaminação na igreja de Gálatas. E ele precisa então alertar eles e remover essa contaminação. Que já desde o capítulo 1, no 2, ele vem acusando o que é o judaísmo, as leis de Moisés, as tradições dos fariseus tentando entrar do judaísmo, tentando entrar na igreja que é da graça, né? Sim. Vai lá. Então ali no versículo, até o versículo 3, ele diz assim, ó. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? O versículo 4. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Versículo 6. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Então vocês podem ver aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que lá em Abraão, Deus já estava falando que ele ia abençoar todas as nações através da fé. Todo aquele que cresce alcançaria a vida eterna. Então, o povo judeu passou muito tempo, e até hoje lá, eles ainda acreditam que o evangelho foi feito somente para eles. O Cristo veio somente para eles. Eles não aceitam que nenhuma outra... Os que confessam Cristo, né? Os que confessam Cristo. Eles não aceitam que nenhum outro povo seja considerado povo de Deus. É somente eles que têm essa exclusividade. E aqui o apóstolo Paulo já começa a mostrar que lá atrás, lá em Abraão, Deus já tinha falado
que através da mesma fé de Abraão ele abençoaria todas as nações. É meio que um tapa na cara da nação judaica, dos que viviam debaixo da lei, uma palavra dessa. Porque mostra para eles que qualquer ser humano que tenha fé pode ter a salvação. Aí no versículo 10 ele diz assim, ó: pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de se justificar pela lei, pois o justo viverá pela fé. Tem alguma dificuldade? Não, não tem dificuldade nenhuma. Ele está dizendo bem claro aqui, ó: maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Por que ele está falando isso aqui? É para mostrar que... Como é que eu vou tentar botar de uma maneira mais calma e mais tranquila para vocês entenderem? Quando ele está dizendo aqui, quem tentar viver pela lei vai ter que cumprir toda ela. Porque se tu tropeçar em alguma coisa, tu já está amaldiçoado. Isso é uma demonstração de que quando eu quero tentar viver pelos meus próprios méritos, pela minha razão, vamos dizer assim, pela minha carne, eu não consigo. Por quê? Porque eu tropeço. Quem está na carne, quem está nesse corpo, tropeça volta e meia. Nós, né, qualquer um que está aí vendo, qualquer um de nós tropeça o tempo inteiro. Então, se nós tentarmos nos justificar por nós mesmos, por obras, a gente não consegue. Então, por isso que é necessário ter a fé. Por isso que ele vai dizer assim, ó, no 11, ó: é, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de se justificar pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Por que ele considera o justo? Porque se eu tenho fé no Cristo, tá? Se eu tenho fé no Cristo, quem é que me justifica? Sou eu? Ele. O Cristo te justifica. É o Cristo que me justifica. Então ele tira esse peso de cima de mim, né? Daquela pessoa que eu vejo muitas... Acompanhei isso no andar da carruagem na minha vida. O Frank com certeza também já deve ter visto. Quantas pessoas que fizeram propósitos com Deus não conseguiram cumprir e não se sentiram mais dignos de estar na presença de Deus. Se afastaram. Sai de tudo que é lugar, não se reúne com mais ninguém. Por quê? Porque eles se acham miserável porque ele não conseguiu cumprir com aquilo que ele tinha prometido para Deus. Isso é falta de conhecimento do Evangelho. Porque se eu conhecer o Evangelho, eu vou entender que quem me justifica é Ele, não é eu quem me justifico. Essa parte da justificação cabe ao Senhor. Nós somos simples seres mortais, num corpo de carne falho, que tem problemas e dificuldades, mas que estamos aqui e cremos no Cristo pela fé. E essa fé é que nos justifica. Aí eu começo a conseguir andar com o Senhor, porque se eu tentar me comparar ao Senhor andando na minha vida cristã, o amor dele vai me constranger. Eu vou ver de que maneira que ele amou o povo e eu vou entender que eu não consigo amar da mesma forma. Posso? Tipo assim, ó, Jesus fez, a gente lê o Evangelho de Mateus, João, Marcos, Lucas, assim, Jesus fez isso, então eu preciso também fazer. Talvez não, você precisa analisar o que ele fez, porque teve coisas que ele fez que a gente não consegue fazer perfeitamente. Ele fez todo o processo e toda a obra perfeita, a gente falha em alguns pontos. Quando a gente tenta imitar Jesus nos dias da sua carne, em tudo que ele fez, a gente não alcança nunca. E isso gera uma culpa. Quando você, pela fé, que essa é a essência da fé, entender que ele fez tudo por ti e em ti, você não precisa mais fazer nada para agradá-lo. Você precisa ter uma conduta de gratidão. Não de fazer coisas para agradar, mas sim para agradecer. Né? A tua postura tem que ser de gratidão e não de conquista. Que você não tem como conquistar Deus com as suas atitudes, com o seu modo de agir. Você então agradece Ele na sua forma de viver.
E deixa a honra e a glória do benefício da salvação e até mesmo em todos os dons que ele reparte conosco, da salvação, de uma vida em abundância, de todos os benefícios conquistados na cruz, você deixa para ele a glória, com a tua conduta de vida, em gratidão, não mais em querendo agradar. Porque querendo agradar você vai ter que fazer coisas, que essas coisas não estão ao teu alcance. Então você vira em gratidão. Não, Deus, eu sei que eu nada posso, mas em ti, né, está o meu viver, está a minha suficiência, eu fico contigo, e é isso, é mais essa questão de gratidão. Então, assim, ó, vocês podem ver que a gente, eu tenho acompanhado, assim, às vezes, né, eu pego e acompanho algumas lives, alguns estudos, até alguns cultos que existem aí na internet hoje, nesses tempos de quarentena, eu procuro ver alguns vídeos e vocês podem perceber que dificilmente alguém faz vídeos dessa forma, pegando as cartas e esmiuçando elas, lendo elas. É cansativo? Com certeza que é cansativo. Mas fica gostoso, né? Só que o que acontece? A tua mente começa a clarear. Tu sai dos versículos isolados. Tu sai daquela alienação, vamos dizer assim. E tu começa a ter vontade de querer realmente conhecer o que aconteceu. Foi dessa forma? É assim que acontece? É assim que as coisas são? Por que eles falaram aquilo lá? Os meus pais estavam certos quando eles decidiram andar assim? As pessoas que eu conheço, meus irmãos, minha família, amigos, eles estão certos dessa forma? Por quê? Porque vocês podem ver que essas questões, para te poder chegar a um entendimento, tu precisa desbravar. O Evangelho está à nossa frente hoje, que é para a gente poder ler ele e entender. E sem eu fazer essa prática de leitura e tentar entender o que está aqui, porque a própria palavra diz que ela não é de particular interpretação, ela tem uma interpretação única. Ela é uma unanimidade. Aí, se a gente não querer realmente conhecer o que está escrito, se eu andar aqui só na cidade que eu moro, né, aqui na cidade de Sombrio, eu vou ver aí mais de 60 portas de igreja aberta. Se eu andar aí de noite na quarta-feira ou no domingo. Cada uma pregando de uma forma, né? Cada uma prega no Jesus de uma maneira diferente. E essas coisas precisam ficar na minha mente e eu pegar e pensar assim, ó, tá certo isso? Por que está esse evangelho desse jeito hoje? Um prega daqui, outro prega dali, outro prega de lá, outro fala isso, que Jesus faz aquilo, que promete para lá, que promete para cá. Aí eu tenho que pegar e sentar e dizer, mas eu quero ler o que está escrito. E eu quero acreditar, por isso que é fé. Entendeu? O justo viverá pela fé. A fé é tu acreditar no que está escrito. E eu vou começar a ler e vou tentar ter um discernimento. Vou pedir a Deus para que Ele me dê a sabedoria e eu entender o que está escrito. E quando eu começo a fazer isso, toda essa loucurada sai da minha mente. Eu paro de focar em pessoas e em locais e foco no Cristo. Aí a minha fé, ela não se abala mais. Por quê? Porque eu sei que o Cristo está acima disso tudo. O Cristo passa acima disso tudo. Se você está no local, por exemplo, e você está lá com o seu líder, ou com a pessoa que você admira, que é o teu referencial de fé, né, ou referencial de cristão, vai chegar um momento ou outro que ele vai falhar com você. E isso é natural porque é humano. Eu também falho, o Sander falha. E aí a pessoa sai desse lugar e vai procurar outro, né? Vai lá, se a aliança com outro pessoal e bota outra pessoa como referencial e ele vai seguindo. Uma hora ou outra, você vai se decepcionar com ele. Você vai se decepcionar com alguma coisa. E dali você sai e vai para outro. Agora, quando você joga a filiação toda em Deus e a tua expectativa toda em Deus, quando é que Cristo decepcionou alguém? Quando é que Deus decepcionou alguém? Então você anda em unidade com todos, talvez não em concordância, mas com Cristo você vai andar alinhado, crente no que realmente Ele prometeu. E aí a tua fonte não vai ser mais um referencial humano, mas vai ser um referencial divino, gente.
E é isso que é maravilhoso. E isso não é menosprezar de forma alguma o seu semelhante, porque ele está se colocando na posição de guia da sua vida, né? E isso é uma coisa temporária. Não está menosprezando um guia, ou a pessoa cheia dos dons, ou não está menosprezando em nada. Você está colocando as coisas no seu devido lugar. E está até ajudando, porque assim, ó, eu começo a entender que essa pessoa, ela é falha também igual a eu. Não é pelo fato de aonde ela está que ela não possa falhar. Então eu paro de mistificar o ser humano. Isso. Eu entendo que o ser humano, qualquer um, com a posição maior que esteja, essa pessoa é passiva de erro. Então por isso que o apóstolo Paulo, aqui no Gálatas 3, no primeiro versículo, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Paulo vem tentando desbravar a mente deles e mostrar para eles que havia ali uma feitiçaria que estava tomando conta daquela igreja, que estava tirando o foco daquilo que era o essencial. O que ele vai dizer ali, ó? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? Os Gálatas não eram uma igreja gentílica, uma igreja gentia, então eles não tinham lei. Eles não nasceram sob o domínio da lei. Então, eles passaram a acreditar em Cristo por aquilo que eles ouviram. Não por aquilo que eles praticavam, porque eles não praticavam nada. Pela confirmação do próprio Espírito Santo, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso mesmo. Então começou a criar dentro deles um entendimento de que Deus amava a todos, independente da nação que vivia naquela época. Por mais que o judeu afirmasse que Deus só estava em Jerusalém, não, Deus se mostrou-se através de várias formas, né, que ele habitava em todos, bastava apenas crer. Ele fala aqui, ó, aquele que vos dá o seu espírito, né, e que realiza milagre entre vós. Então é uma coisa tão notória que por mais que viesse uma acusação judaica por meio daquele tempo, o sistema religioso da época que era contrário à fé cristã era o judaísmo. Né? Hoje nós temos outros também migrados do judaísmo, mas a notoriedade dos milagres e da ação do Espírito Santo era tão notória que deixava até os próprios judeus religiosos mas vamos colocar, mas está acontecendo realmente. Então não é só exclusividade nossa e gera ciúmes, né? Isso. Porque eles eram os exclusivos, né? Os filhos desde Abraão. Eu volto a insistir nessa questão com vocês. Muitas pessoas são contrárias e a gente aceita qualquer pensamento contrário, discordar. É democrático isso. Nós não estamos aqui como exclusividade de únicos verdadeiros, vamos dizer assim. Portadores da verdade. Portadores da verdade, mas a gente tem tentado ler o Evangelho, entender o Evangelho, ler as cartas. Por que Paulo escreveu para Gálatas dessa forma? Por que o que ele diz para Gálatas ele não falou para Corinto? Por que o que ele falou para Corinto ele não falou para Éfeso? Porque cada igreja tinha a sua particularidade. Cada igreja tinha o seu motivo dele estar fazendo uma carta. Algumas cartas ele pediu que fosse lida em alguns outros locais, mas a maioria eram cartas específicas. Se vocês pegar Coríntios, as práticas que existiam na igreja de Coríntios, vocês têm que analisar o local. A cidade de Coríntios, como é que ela era? Se você analisar como é que ela era, como é que eram as práticas daquele povo, você vai entender qual o motivo de Paulo escrever uma carta de tanta exortação. Dizendo para eles o tempo inteiro, eu ainda não posso falar com vocês como se fossem espirituais, mas como carnais. Porque tudo que vocês fazem beneficiando a carne, não o espírito. Tá? Dentro disso, nós vamos agora, futuramente, quando nós terminarmos a carta de Gálatas, nós vamos fazer um estudo minucioso para vocês sobre batismo. Batismo nas águas, batismo do Espírito. Para que você possa entender por que Paulo diz, Paulo, apóstolo da graça, ele diz assim, ó, eu não vim para batizar, mas para evangelizar. Por que Paulo fala isso?
E ele chega a dizer assim nesse mesmo texto, que é 1 Coríntios 1,17, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Qual o motivo de Paulo falar isso? Então, quando eu leio uma parte dessa, eu tenho que ter vontade de querer estudar e saber por que Paulo está falando isso. Não deixar passar batido, né? Claro. Lê e diz, não entendi, vou continuar a leitura. Não, vamos entender o que... Uma grande parte das pessoas continua batizando nas águas, mas não lê. Esmiuça. Tenta criar uma vontade de ter uma noção de que realmente existiu o batismo nas águas, existiu. Teve um porquê? Teve um porquê. Mas ele teve um fim? Teve um fim também. É como a cerimônia do lava-pés. Está ali descrito na Bíblia. Mas a igreja não faz. Por quê? Vamos saber o porquê. Claro. Né? E até dá de trazer na mesma mensagem, embutir ali. Porque, por que tem práticas do Velho Testamento, ou das cartas ali dos Evangelhos, que não devem ser praticadas na Igreja da Graça? Na Igreja em Graça, que é uma igreja espiritual e não mais carnal. Dando uma pinceladinha nesse negócio do batismo, só para vocês terem uma ideia, o que eu vou dizer para vocês? Eu conversei certa vez com um irmão, e nós entramos numa discussão. Aí eu falei para ele sobre o ladrão da cruz. Aí ele... mas o ladrão da cruz, Jesus podia fazer o que ele quisesse. É como se ele quebrasse um protocolo. Jesus podia fazer o que ele quisesse. Eu disse, então... Quer dizer que ali Jesus não batizou o ladrão da cruz, mas ele não batizou porque ele podia fazer o que ele quisesse. Porque o ladrão da cruz não foi batizado, ele teve a salvação e não precisou passar pelo batismo nas águas. Aí eu falei para ele, eu citei esse texto. Aí ele disse assim, mas Jesus, na época dele, ele podia fazer o que quisesse. Eu disse, então se Jesus podia fazer o que ele quisesse, ele não precisaria ter morrido. Ele simplesmente poderia ter pegado, eu não vou passar por esse trabalho todo aí. Já que eu posso fazer o que eu quiser... E ele realmente podia, né? Podia. Ele podia, e não fez, porque ele fez a vontade do Pai. Entendeu? Então isso é só para mostrar que o que traz salvação, a salvação, ela está única e exclusivamente numa pessoa. É no Cristo. Por meio da fé. Isso. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então tu não tem participação quase zero. Tu é o escolhido. E já é um benefício maravilhoso. Porque vai tirar da tua responsabilidade ou da tua competência ser escolhido sem nem merecer, né? É maravilhoso, gente. Você não se candidatou, você não tem participação em nada, e Deus, hoje eu quero o Frank, eu quero o Gustavo, eu quero a Vaneide, eu quero o Sander, eu quero esse. Então a escolha dele, gente. Eu fui eleito sem participar da eleição. Sem precisar me candidatar. E sem fazer santinho e distribuir. E você foi eleito, escolhido por Deus. Nós fomos eleitos sem precisar passar por esses rituais. Isso é graça. E se vocês pegar a política, um cara para poder se candidatar e se eleger, ele vai ter que fazer um monte de prática. Vai ter que fazer santinho, vai ter que fazer carreata, vai ter que sair na rua pedindo voto. A nossa eleição, nós não precisamos de nada disso. E se for escolha... Se não, é a escolha do próprio Deus te salvar, ele não diz, hoje te salvei, hoje não te salvei mais. Porque as pessoas ficam com medo de perder a salvação. Tem também como a gente trazer um estudo sobre isso. Perde-se ou não a salvação, né? Poxa, ele te elegeu, não, agora não quero mais. Agora eu vou te eleger de novo. Se ele te escolheu, gente, da palma da mão de Deus, ninguém te arrebata. É promessa. Ele tem que cuidar de nós. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, ele não se esquecerá de nós. É promessa dele. E é filho, eleição é isso, é trazer... A gente é cordeiro com Cristo, ele traz para a ambiência da família de Cristo. Aí, ele vai dizer aqui no versículo... E é isso que Paulo está defendendo. Claro. Porque ele está defendendo a graça e a fé, tirando as obras meritórias do homem, que na época ali era a lei judaica, a lei de Moisés, né? E ele vai tirando tudo fora para deixar somente Cristo na competência de te salvar ou não. Aí ele vai continuar no versículo 6 de Gálatas 3, dizendo assim, considerai, pois, o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes,
é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Vocês lembram que Jesus, o Evangelho, né? Vocês lembram que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele pediu para os apóstolos, da parte judaica, pregar as boas novas? O que seriam essas boas novas? Que a salvação chegaria para todos. Era um novo momento. Era uma nova maneira de ver. Por quê? Porque tinha-se um povo escolhido. Um povo ao qual Deus honrava. E a partir daquele momento que se quebra aquela primeira aliança porque ela era imperfeita, quando vem a segunda, Deus não faz mais distinção de povos. Ele agora salva todos por meio da fé. Por isso que daí ele vai dizer aqui, ó, no versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos, quando a Bíblia fala aqui, homem que realmente creu. Vocês sabem que hoje em dia, a parte de crer cabe para poucos. Muita gente hoje se diz convertido, cristão, frequentador de vários tipos de lugar, mas crê mesmo, muito poucos. Por quê? Basta vir qualquer problema que tu já vai ver a pessoa vazar fora. Qualquer dificuldade que surge na vida dela, seja financeiro, casamento, doença, né? Nós estamos vendo isso agora com esse vírus aí. Né? Quantas pessoas se deixando levar por esse vírus, cristãos, pessoas salvas, e se importando tanto com uma doença. É perca de fé, né? É uma perca da fé, é o deixar o mundo que nos rodeia influenciar na nossa vida. Eu não vou dizer para vocês que considerar ela uma coisa irrisória, mas gente, para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. Tá? Se você não morrer, pode ficar tranquilo, tá? Se tu não morrer do vírus, mas tu vai morrer de outra coisa. Ou vai ser infarto, ou vai ser um acidente de caminhão, ou vai ser... mas também tem umas mortes mais tranquilas. Tem umas mortes mais tranquilas. Dorme e morre. Quando acorda, tá morto. Quando acordou, tá morto. É bem assim. Então, assim, sai dessa paranoia, sai desse negócio do vírus aí, tá? E vai viver a tua vida. Larga esse negócio aí, como diz o próprio ministro uma vez falou, o ministro da Saúde, para de ver um pouco de notícia ruim e vai viver a vida. Tá? Nós que somos cristãos, que cremos em Cristo... Não irresponsavelmente. Não irresponsavelmente. Responsavelmente, mas vai viver. Assim, mas vai viver. Sai dessa paranoia e vai viver a tua vida. Tá? Nós não podemos cair na mesma situação com que muitos... Eu vejo pessoas hoje aí completamente apavoradas. Dentro de casa, isolado, com um saco de lixo na cabeça. Ai meu Deus. Não adianta isso aí, gente. E quem se utiliza da fé genuína e do evangelho que era pregado por Paulo, seus companheiros de pregação, né, Barnabé, todos os companheiros de Silas... o que fala numa situação dessa ou qualquer outra situação? Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Ele determina só a palavra de fé. Ele não bota dúvida, né? Aquela do propósito de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estou passando na maior tranqueira da minha vida. Eu estou com medo disso. Não, mas todas as coisas contribuem para... Isso é a declaração de fé. Quem tem isso no coração e vivo, ele não se abala. Tem um versículo aqui em Romanos. Olha só, Romanos 36. Olha só o que o Paulo chega a dizer, ó. Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Isso abalava eles? Não. Todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E eles estavam
Crendo. É a fé estabelecida, é a fé firmada, é a fé alicerçada. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós estamos passando para a maior desgraça, mas olha a declaração. Ah, não, estou na prova, estou na moenda. Não era isso. Ah, o inimigo se levantou. Não era isso. Eles declaravam fé. Gente, é isso que é o verdadeiro evangelho. Em graça. É você declarar a fé de tal forma que já impactou a sua vida e você possa transmitir isso para quem está à tua volta. Eu vi um certo comentário de um coach lá de São Paulo, e ele falando que a tua declaração, o teu positivismo e a tua fé, ela aumenta a tua imunidade. Isso já é comprovação científica. Então quando você está abatido, está angustiado, a tua imunidade abaixa, ele tem um reflexo no teu corpo. Então, como você mantém a fé lá em cima, até a tua saúde vai bem. Com certeza. Por isso que a pessoa que está em depressão, a tendência dela ser mais suscetível à doença. Pegar outras doenças, né? Do que uma pessoa que não está em depressão. Porque a tua depressão faz a tua imunidade também baixar. E se tu começar a ver só o que não presta e ficar acreditando naquilo dali, que daqui a pouco tu te isola do mundo. O que eu falo sobre isso? E a fé faz você vencer isso. Claro. A fé. O que as pessoas não estão conseguindo enxergar nesses dias de hoje? Por mais que eu me isole, por mais que eu me separe de tudo, me tranque dentro de um saco plástico, vamos dizer assim, mas a pessoa ela parou de enxergar que ela não é eterna. Tu não é eterno. Tu pode tentar viver o máximo possível, legal, sem problema nenhum. Todos nós vamos tentar viver o máximo possível. Mas loucura por isso não, gente. Loucura por isso não. Eu não posso fazer planos para daqui a 5 anos que eu não sei o dia de amanhã. Entendeu? Então não deixa essas paranoias entrar na tua mente dessa forma e fazer tu desanimar das coisas. Olhar o mundo hoje e ver assim, meu Deus... Não! Deus está no controle. Até planejar dá, só não dá de focar totalmente, colocar toda a tua vitalidade nisso. Né? Por conta que a nossa habitação é o céu. Não é mais aqui. Nós somos estrangeiros, peregrinos. Temos de passagem, né? O versículo 10 daí ele vai dizer assim, ó, de Gálatas 3. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, a lei e a graça da promessa. Então, ó o que ele está falando. Nós, gentios, chegamos a Cristo pela fé. A lei não pertencia para nós. A justificação na carne não pertencia para nós. O que é lei? Lá na live passada eu falei. Regras. Ninguém mais vive de regras. Vive somente da fé. É a fé que nos justifica. É o Cristo que nos justifica. É Ele que nos separa. É Ele que nos guarda. É Ele que nos muda. É Ele que nos transforma. E a gente pode até pensar assim, não, mas eu não pratico a lei de Moisés. Eu nem fui criado na cultura judaica e nem... Será que não faz nada da lei de Moisés? Será realmente? Dá uma averiguadinha. Será que não tem nem um vestígio? Porque se tu faz uma, tu tem que fazer todas. Como tu não vai fazer todas? Porque parece um buffet, só escolhe o que beneficia. E beneficia não para você, mas para talvez para quem está conduzindo. Ou para o sistema religioso. Dá uma averiguadinha se não existe nada ali da lei de Moisés que você está praticando. Tem gente que pratica o sábado, porque tem que guardar o sábado. Tem gente que pratica o dízimo, é da lei de Moisés,
É uma ordenança da lei de Moisés. É um dos quesitos. Tem gente que pratica jejuns. Jejum é da lei de Moisés. Era obrigatório um judeu fazer o jejum uma vez por ano. Lembra que em Mateus ou Lucas, Jesus falava dos fariseus, eles faziam 2 vezes por semana. Nem era o que estava na lei. Eles queriam puxar tanta glória para si, eles faziam 2 vezes por semana, jejuavam 2 vezes por semana naquela oração do fariseu hipócrita, orando de si para si, né? Porque Deus não recebia aquela oração. Então, além a mesma coisa a questão da própria ceia. O que diz lá no texto da ceia? Páscoa. Que é a Páscoa. É uma Páscoa judaica. Que é a Páscoa judaica. Jesus está celebrando a Páscoa ali. Se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que a Páscoa foi estabelecida para judeu. De forma alguma... Era proibido o estrangeiro o participar da Páscoa. Participar de Páscoa. Então, quando se fala da ceia, que muitos dizem que em 1 Coríntios 11 Paulo traz a ceia, uma nova ceia para a igreja, não. Pode ver que o texto da ceia ele diz assim, para lembrar a morte. Faz menção da morte de Cristo, da não morte da ressurreição de Cristo. Fazer estas... esqueci agora o texto. Ele vai pegar ali para a gente ler para vocês entenderem. Que na realidade não se pratica mais isso por quê? Porque se a promessa aconteceu de que Cristo ressuscitou ao 3º dia e ele vive e passou a habitar no ser humano, como é que eu vou fazer algo para lembrar a morte de alguém que está morto? Então, se eu ainda creio que ele está morto, ele não ressuscitou. É uma coisa simples, é uma conta básica. Aí você tem que Na verdade, Paulo não está estimulando ali, né? Ele está corrigindo, porque a carta aos Coríntios é tudo corretiva. Então ele não está elogiando tanto, ele está mais corrigindo. Antes da ceia, antes do texto da ceia, ele chega a dizer assim, quando vocês se reunirem na igreja, não é para fazer a ceia. Ele diz bem claro, não é para fazer. Por quê? Porque se você fizer, você vai estar fazendo uma prática que não é uma prática feita para vocês. E as 2 cartas aos Coríntios, todas as duas, tanto a primeira quanto a segunda, ele está repreendendo os coríntios o tempo inteiro, todas as práticas deles. Por quê? Porque eram uma igreja carnal. Não era uma igreja espiritual. Paulo precisou falar de algumas coisas com Éfeso a respeito disso? Não. Que é o 26. Porque vou pegar um versículo isolado, mas dentro do seu contexto. Eu vou respeitar o contexto. Futuramente podemos também na posterioridade do ensino do batismo, podemos também trazer um ensino sobre a ceia. Tá? Porque todas as vezes que comerdes este pão, estavam realmente comendo o pão e o vinho, e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Só que ele veio no 3º dia, ele ressuscitou. Então, ele está dando orientação para a igreja fazer ou não fazer. E Paulo está recitando o que Cristo falou para ele. Para os apóstolos. Sim, os apóstolos, realmente, nos dias que Jesus estava morto, respeitando aqueles 3 dias, nos 3 dias, ou até o 7º dia, se eu não me engano, que foi quando Cristo mesmo se manifestou para ele, eles todos os dias faziam, pelo que dá a entender o texto, ou a revelação, que todos os dias faziam aquela prática, anunciando a morte, anunciando a morte, anunciando a morte. Cristo se apresenta ressuscitado para os 12, para os 11 no caso, e quem estava perto, ali se cessa, porque agora ele está vivo de volta. Está vivo de volta. Tanto que depois os apóstolos não têm mais prática de ceia. Então, eles participam apenas da Páscoa. Entendeu? Então, esse texto ele é bem claro, é bem interessante você entender o seguinte. Veja nas traduções originais, o que Paulo está dizendo ali. Eu estou transmitindo para vocês aquilo que o Senhor falou para mim. Que na noite que ele foi traído, Jesus estava falando para Paulo o que aconteceu naquela noite. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu sangue. E fazer isso até que eu venha. Cristo veio, ressuscitou. Aí depois, no continuar do texto,
Você vai ler ali e você vai entender o que ele está falando. No final do capítulo 11, ele vai dizer assim, ó, então, resumindo o que eu quero falar para vocês, quando vocês for fazer uma janta... Aí ele estabelece o que é para a igreja fazer realmente? Isso. Quando vocês for fazer uma janta de comunhão, um almoço de comunhão, esperem uns pelos outros. Porque a maneira que vocês estão fazendo, tá tudo errado. Não está gerando repartir e não está gerando comunhão. Esse era o problema. E por que eles estavam comendo para a própria condenação? Porque eles estavam fazendo sem entendimento do que eles estavam fazendo. Eles fizeram uma prática de uma coisa que eles não tinham noção do que era. Por isso que Paulo é obrigado a pegar e botar as coisas... Por isso que a gente tem que analisar o que eu estou praticando hoje. Tem vestígios da lei de Moisés? Se tem, eu tenho que remover e deixar a graça se estabelecer. Ah, mas eu aprendi sempre assim, isso aí eu tinha por certo. Mas a gente tem que entender que é o que Cristo determinou que é o certo, não o que eu gosto, o que eu tenho. Pois eu adoro tocar louvor na igreja de denominação, eu gosto de ministrar louvor para a igreja, para o povo e tal, né? Mas eu entendi que no momento eu preciso me resguardar para ter entendimento da palavra. Para depois o que eu falar, o que eu cantar, venha estar em linha com o evangelho. Porque eu cantava muita coisa que não estava... E música que eu gostava. Mas eu gostava. E as músicas anulando a cruz de Cristo. Anulando a fé. Trazendo as obras meritórias para o ego. Eu vou conquistar e que não sei o que. E eu barganhando com Deus nas canções. Então a gente dá uma pausa. Vai, absorve o que está na Escritura. Entende com o entendimento que Deus pode dar, compartilha com quem tem a mesma fé e o mesmo desejo honesto de querer buscar verdades, né? E ali Deus vai se revelando. E quando Deus se revela, você estabelece, aí fica firmado na rocha. Porque você nada mais abala. Ninguém mais te engana, ninguém mais vem com conversinha, nada mais vai mexer na tua fé. E aí você vai ter uma doutrina, um Senhor, um batismo, uma fé. Você vai estar começando andando em linha com o Evangelho. Isso, bem assim mesmo. Eu estava escutando aqui na frente da minha casa, tem uma instituição religiosa, e eu vi eles fazendo culto ali agora, essa semana, se não me engano, foi semana passada, não estou lembrado agora. E o pregador dizendo assim, ó, irmãos, agora que nós voltamos à casa do Senhor, aí eu fiquei analisando, isso é uma coisa que é tão impregnada, é tão forte na mente dos cristãos essa questão de estar dentro de um local e achar que aquilo dali é a casa do Senhor, que para tirar isso da cabeça das pessoas leva tempo. Mesmo a palavra dizendo por diversas vezes que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, eles continuam acreditando que ali é a casa do Senhor. Aonde é que é a casa do Senhor? Chega a ser não é no ser humano? Chega a ser um crime se referir assim, né? Um crime. Claro que às vezes eles fazem até por ignorância, por costume, nem avaliou o que está falando, né? Mas é complicado, porque realmente, aí vem essa fala, realmente a casa de Deus sois vós, é as pessoas, né? Deus não habita o tempo. Mas aí depois segue a oratória, mas aqui é a casa de Deus, porque nós vivemos na casa de Deus buscar nossa bênção e tal. Tá, ou é cá ou é lá, decidam. Né? O período agora da quarentena, esse período da quarentena, serviu para quebrar muita coisa. Quebrou muita coisa no meio do povo cristão. O que nós falamos agora há pouco tempo atrás ali, sobre batismo. Enquanto estava em quarentena, ninguém pôde se batizar. Não poderia ter grupo de pessoas. Aí quer dizer que o cara se converteu. Bem na quarentena se converteu. Só que ele não pode se batizar, por quê? Porque no período da quarentena não pode ajuntamento. Acontece que esse cara morreu antes de conseguir descer nas águas. Perdeu a salvação, miserável. Por causa que ele não pôde descer nas águas. Acreditou no Cristo, na obra da cruz. Tudo o que aconteceu. Teve fé no Cordeiro, naquele que lava e faz a remissão dos pecados. E não pôde ter a salvação porque ele se converteu bem no período da quarentena, onde as pessoas não podiam se reunir, e daí não puderam batizar ele nas águas. Culto de ceia, durante a quarentena, não houve. Como se a salvação dependesse das nossas obras. Por que nós estamos falando sobre isso? Para mostrar para vocês que regras cerimoniais
não pode ultrapassar a cruz de Cristo, irmão. Isso. Não troque Cristo por nada. O que mais as pessoas têm feito no andar da carruagem, nesses anos tudo, é trocando toda a obra da cruz por cerimônias. E Paulo fala por várias vezes, quando você está fazendo essas coisas, com obras meritórias, você está anulando o sacrifício. Ele diz, ó Deus, teu sacrifício não valeu, eu vou também fazer minha parte no reino, né? Isso. E não depende, gente, não depende. A minha suficiência é Cristo. É Cristo quem me justifica. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu paro com os cerimoniais, que eu paro de querer me justificar pelas obras da carne, esse peso, por isso que Cristo lá, na sua carne, ele fala para os judeus lá, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês vão ver como o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Por quê? Porque o peso da religião, o peso da lei, o peso das pessoas te cobrando, te massacra, te tira a tua paz. Tu é aquela pessoa que tu sabe que tu tá o tempo inteiro tendo que provar para as pessoas que tu é cristão. E tu não tem que provar para ninguém que tu é cristão. Tu tem que ter a fé no Cristo e entender que é Ele que te justifica. Fica uma competição, né? Fica uma guerra sem precedente, sem tamanho. Aí tu quer levar algo que não é para ti. Lembra que Cristo fala assim, ó, e cada um toma a sua cruz e siga-me. Só que a nossa cruz é a cruz de Cristo? Não. Ela é leve. Ela é bem diferente. Porque se ela for a mesma cruz que Cristo carregou, tem algo errado. Então quer dizer que nós estamos fazendo o quê? O trabalho dele. É um trabalho que era para ele fazer. Então ele diz assim, ó, Jesus não fez o trabalho direito. Isso mesmo. Foi bem, então quando ele traz... Matação. Nós estamos tentando revocar algo que não é nosso dever fazer. Então daí eu creio no Cristo e entendo que agora a minha nova maneira de proceder é assim. No passado era de outra forma. Por que é necessário ler então, irmãos? Por que é necessário ler? Para que eu possa fazer dentro da minha mente uma base. O que é certo? O que é errado? Isso que eles estão pedindo para mim fazer está certo? Isso aqui está certo? Eu preciso olhar. Por quê? Porque senão, como disse o Frank, eu estou praticando obras da lei e não estou sabendo. Eu estou acreditando em coisas que são da lei e não estou sabendo. Sem nem notar. Por quê? Porque o evangelho errado... Lembra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, acho que é no 1, no capítulo 1? Mesmo que nós, ou um anjo do céu, perdão, irmãos, ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho ao qual nós não temos pregado, que seja anátema. Lembra que ele fala sobre isso? Então para vocês verem que a coisa é sutil. A grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, grande maioria esmagadora, se vier um cara já na frente, sapateando em língua estranha, e falar uma palavra, já se entrega. Crê que é de Deus, né? Já crê que é de Deus. Não analisa. E olha só, ele está mandando uma carta, Paulo, para a igreja que é de Deus, que começou no Evangelho, na fé, e existe então uma possibilidade de a igreja de Deus, fiel, ser enganada? Existe. Existe. Então, não fala de salvação, tá? Não está falando de salvação. Ele não está mandando uma carta para não crentes, dizendo, ó, foge do engano, porque vocês não sabem nem para onde está indo. Não, eles mandam uma carta para quem realmente sabe para onde está indo. Se a gente fica atento, o próprio Jesus fala, vigiai e orai, né? É ficar atento, ficar ligado. E para ficar, tem que entender, tem que buscar pelo menos, né? Sim. Tu não pode fazer igual o que aconteceu no passado, na igreja cristã do passado e até nos dias de hoje. Como nós somos um povo que acostumamos na barganha, para que serviu o dinheiro nas instituições religiosas? Eu pago para te falar o evangelho para mim. Aí quando tu paga para alguém falar o evangelho para ti, o que acontece? Essa pessoa vai falar somente aquilo que ele quer. E daí eu comecei a aprender já desde o passado um evangelho errado e nunca tive curiosidade de saber o que é certo. Aí eu vou sofrer a minha vida inteira praticando coisas da lei que eu não precisaria estar praticando porque eu simplesmente estou pagando alguém para falar o evangelho para mim. Errado. Está errado. Se você é uma pessoa que tem leitura,
tem um pouquinho de discernimento, pede sabedoria para Deus, lê a palavra, Ele vai te revelar. Tu vai entender muitas coisas, tu vai ficar assim, ó, pá, mas para aí. Lá nós estamos praticando isso e aqui diz que não. E daí tu vai aprender a tirar como é que é, o fermento ruim e deixar só a massa. Mas para fazer isso, você vai ter que, não é aceitar nem se render, é chegar ao entendimento que a mensagem da graça pelo Cristo ressurreto está em Paulo. Ela é revelada a Paulo e Paulo transmite à igreja. Nesse momento da igreja lá em Gálatas, quase 2000 anos atrás, lá em Gálatas, naquela região lá da Ásia, né? Se você tenta colocar e harmonizar o ensino dos apóstolos, ou até mesmo as práticas de Jesus, porque Jesus, quer queira ou que não, ele veio para cumprir a lei. Então as práticas eram em cima da lei. Então você tem que analisar muito. Então, se você quiser aplicar isso à sua vida cristã, é meio complicado. Você tem que mais ou menos entender que os ensinos de Paulo estão mais em linha com o que Cristo apresenta depois da sua ressurreição do que os outros apóstolos, que eles estão apresentando coisas também do Cristo nos dias da sua carne. Entendeu? Dos outros apóstolos. Então, é conforme se render realmente ao que Paulo ensina como revelação de Cristo. Se você não conseguir absorver isso, você não vai ter... Porque assim, o nosso entendimento não é bíblico. O nosso entendimento e a nossa fé é baseada no Evangelho, nas boas novas. Né? No Velho Testamento não tem boas novas. E é um velho pacto. No Novo Testamento há um Evangelho de boas novas e Evangelho da graça. Né? É nesse que nós... E quem que apresenta o Evangelho da graça? O que a gente averigou e consulta aqui, somente Paulo. Por ele mesmo? Não, porque Cristo o revelou. Então Cristo está revelando por Paulo. Entendeu? Paulo não tem mérito nenhum aí. Ele foi somente o vaso. O que a gente está absorvendo é o ensino vindo direto do trono através do vaso que foi Paulo. Sim. E a gente, como vaso, está retransmitindo o ensino de Cristo, não o nosso ensino. Verdade. Né? Boa noite, Luzia. O que a gente vai botar aqui, ó, para nós encerrarmos... É o final de 3? Vamos pegar a partir do versículo 19 aqui, tá? No capítulo 3. Qual era, então, o propósito da lei? Ó Paulo falando para os Gálatas, que tinha judeus infiltrados ali naquele meio. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. O versículo 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Ó, antes que a fé chegasse. Antes que o Cristo chegasse. Tem algumas versões que fala aio, né? Aio, isso. Aio debaixo de aio. O tutor, né? Isso. Não é o alho que vai na aio. pizza, é aio. Tá? Ela conduzia, né? Isso. Ó, daí ele diz no versículo 23, ó. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei. Paulo está falando para aquele povo lá, tá? Não é para nós. Nós nunca estivemos debaixo da lei. Tá? Ele está falando para aquele povo lá. Estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. O que é um tutor? Vocês sabem o que é um tutor? É um cuidador. Um cuidador. A lei foi nosso tutor, ela foi mostrando Cristo para nós. Ela foi mostrando Cristo para nós. E nós fomos entendendo Cristo e ela foi mostrando Cristo. Não, pode dar uma olhada. Nesse sentido ali, o tutor quer dizer o quê? Nós tínhamos uma herança e uma promessa. Era isso, né? A lei, ela nos conduzia a essa promessa. Então nós ainda não poderíamos tomar posse da promessa.
ela servia como nosso cuidador. É como se você fosse menor de idade e você tivesse uma herança. E essa herança fosse concedida, mas só que você não pudesse se apropriar dela porque você não chegou à idade ainda. Chegando Cristo, ele entrega, você chegou à idade. Agora ele vai entregar, a promessa vai chegar até ti, tu vai poder absorver toda a promessa. Isso. E não é mais a promessa, já é o real. Isso mesmo. Isso mesmo. Boa noite, Letícia. Aqui ele está dizendo então, aqui ó, no versículo 24. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a tutor. Não precisamos mais de tutor. Depois que eu atinjo a maioridade, eu não preciso mais de ninguém cuidando de mim. Agora eu tenho que suar a camisa. A pessoa que quer tentar viver da fé hoje é aquele cara que já fez 18 anos e que não quer trabalhar e quer viver nas custas do pai. Basicamente isso. Entendeu? E aquele que está livre em Cristo, ele diz assim, pai, mãe, muito obrigado pelo que vocês fizeram até aqui, agora eu preciso trabalhar e seguir a minha vida. É mais ou menos esse sentido que ele quer demonstrar ali. Isso mesmo. Chegando Cristo, ela conduziu você até Cristo, agora você é maduro. E agora você está pronto. Vai à luta, galo. Aí ele diz, filhos de Deus mediante Cristo. 26, portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos... Só um pouquinho, deu vontade de Eu leio. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Você se revestiu de quem? De Cristo. De Cristo. Quando tu fosses batizados em Cristo, tu te revestiu de Cristo. É o batismo das águas? Claro que não. Depois a gente vai trazer para vocês aí bem alinhadinho. Uhum. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. O que eu preciso fazer? Crer. Se eu creio que o que está escrito é verdade, eu vou sair debaixo dos tutores. Tutores pode colocar em várias classes. Tem pessoas hoje que não Temos vivem... que atualizar, né? Porque ele está falando para uma época e num assunto específico. Isso. Nós estamos vivendo outro momento, mas também existem esses domínios. Sim. Vamos pegar a questão que ele está falando do tutor. O tutor pode ser um líder religioso. Aquele cara que ainda acha que precisa de uma pessoa na vida dele, guiando ele, dizendo para onde é que ele tem que ir. Tu que vive dessa forma, tu ainda está debaixo de tutor. Tu não cresceu ainda. O egocentrismo também pode ser o teu tutor. Eu me mando, eu que faço, eu em Cristo. O templo pode ser o teu tutor. Aquela pessoa lugar, que acha que só pode servir a Deus lá dentro de um local. O local está sendo o tutor dessa pessoa. A tua marca, a denominação, essa igreja tal X é a portadora da bênção, é um tutor. A pessoa que gosta de orar no monte e que tem no orar no monte, que ali Deus enche a vida dela por causa do monte, o monte é um tutor para ela. É um artifício, né? É um tutor para ela. Por quê? Porque hoje Deus não está mais lá e nem ali. Ele está aqui. Então, é a pergunta que eu vejo da mulher samaritana. Vocês, judeus, dizem, falando para Jesus Cristo, vocês dizem que a gente deve adorar lá em Jerusalém. Os nossos aqui de Samaria dizem que a gente tem que orar no monte aqui em Samaria. Aí ela diz para Jesus assim, afinal de contas, onde é que a gente tem que ir adorar? O que Jesus fala para ela? Mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais na Judéia e nem em Samaria. Por quê? Porque Deus procura os que assim o adoram. Ah, mas a pergunta, vamos trazer para os dias de hoje, essa pergunta da mulher samaritana. Ela encontra com Jesus ali no centro. Senhor, eu tenho meu pai que diz que o certo é eu ir lá para a igreja dele. Mas o meu irmão diz que eu tenho que ir lá para aquela igreja. É lá que é bom, né? E eu tenho um tio que diz que não, os dois estão errados, o certo é lá naquela outra igreja lá. Aí Jesus vai dizer assim, abençoada, antes que eu te... O que acontece contigo?
tu tá procurando em locais aquele que vive dentro de ti. Então não é lá na onde o teu irmão diz, não é onde o teu pai diz, não é onde o teu tio diz. Porque Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. E de que forma que eu vou saber então? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Isso é uma congregação. E por que é tão difícil de aceitar isso? Por causa de uma coisa que foi construída. Poxa, nós damos mais crédito a que nós aprendemos na nossa cultura do que as palavras que saíram da boca de Jesus, cara. É bem assim. É isso que nós estamos fazendo. Uhum. Quando nós determinamos, é lá o lugar da bênção, eu vou buscar Deus, agora eu vou sair para casa para adorar meu Deus lá naquele lugar. Né? Vai ter um congresso lá não sei aonde com o pastor fulano de tal, o cara é poderoso, a pessoa já começa a se programar. Mais poderoso que Cristo, gente, que você tem acesso. Eu fiz isso no passado. Hoje eu olho para essas coisas que eu fiz, eu disse assim, eu buscava em pessoas ou em locais aquilo que estava em mim, junto com pessoas, congregando, que era uma coisa mais simples do mundo. Pensa na simplicidade que era. E nós fazendo todo aquele aglomero, jogando uma glória para cima do homem, porque o homem gosta de uma glória. O homem gosta de uma bajulação. Essas coisas que existem hoje é porque as pessoas amam ter alguém ao redor dela, passando a mão nela. Ai, meu líder. Ai, que homem de Deus, que homem poderoso. Eu digo para vocês por quê? Porque quando eu pregava, assim, em locais, uma das coisas que mais enchia o ego da gente era quando tu fazia uma pregação, que tu olhava assim na plateia, tinha um monte de gente chorando. Tu saía dali, hoje Deus me usou. Sem tu perceber, tu estava tomando um lugar que não era teu. Era teu, Porque aquele lugar ali não é nosso. Quando a carne exalta, Cristo desaparece. E quando a carne desaparece, Cristo exalta. Então quando tu é uma pessoa que entende que quem passou todo o trabalho, quem deu o sangue na cruz, quem fez tudo o que fez, um favor imerecido, a graça abundante, foi o Cristo, aquilo dali me constrange. Eu não consigo mais tentar tirar o lugar dele. Por isso que daí eu paro de tentar ser um líder, uma pessoa que vai tentar ter uma posição elevada. Destaque. E eu coloco isso para o Cristo. E faço todos que estão à minha volta entender que todos são um em Cristo. Já não existe mais judeu, nem grego, escravo, livre, mulher, homem. Por quê? Porque todos são um em Cristo. É o que o texto está dizendo. E nós lemos para você. E Paulo fala assim, ó, nós somos cooperadores, todos. Ué, Paulo, mas tu é o apóstolo? Não, nós somos todos cooperadores. Porque o que Cristo fez, qualquer um de nós que tentar ser um pouquinho do que ele fez, a gente está anulando aquilo que ele fez. Então, tira isso de cima de você, tira esse peso de cima de você. Não deixe que o brilho do evangelho se apague por causa da tua vontade de aparecer. É gostoso, eu já tive pessoas me seguindo, me bajulando, é gostoso, eu não vou dizer que não é. Mas vai chegar um momento que tu vai ter que dizer assim, ó, importa a mim agradar homens ou a Deus? Eu acho que é o próximo do Evi, né? O 4, né? É o 4. Entendeu? Então, é um trabalho mais árduo, é mais difícil, mas é mais prazeroso. Quando você vê as pessoas seguindo a Cristo e não o homem. Nós não estamos aqui, volto a falar, não estamos aqui tentando só ficar batendo em pessoas, não é isso. Dizer que líder religioso isso, que líder... não é esse o foco. O foco é fazer as pessoas entender que acima de homens está o Cristo. Então não olhe para homem, olhe para Cristo. Se você conseguir fazer essa separação, qualquer local que você estiver, você vai estar ali apenas para adorar o Cristo. E é uma forma também de denunciar o mau ensino. Né? Era o que estava acontecendo na igreja de Gálatas. Eles tinham um ensino perfeito, estava entrando um mau ensino. Aquele ensino Paulo estava removendo. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa na luz do que foi deixado de escrito para nós. Né? Posso deixar um texto aqui para finalizar? Já estamos finalizando o vídeo, tá, pessoal? Já estamos com 1h12 de vídeo. Tá?
Ai, fechei aqui a Bíblia. Você te despede ali enquanto eu vou... Ou tu quer falar mais alguma coisa? Não, é de mim. Assim, gente, ó, todas as lives que a gente tá fazendo, se vocês tiverem alguma coisa que esteja uma dúvida, alguma coisa que você entende de forma errada, algum assunto que você queira que... vocês podem ler sobre isso que eu tenho uma dúvida, bota nos comentários, a gente vai ler. Tá? Nós não estamos aqui para tentar só puxar sardinha para o nosso lado, não. Tá? A gente vai ler qualquer texto que vocês queiram colocar aí e tentar chegar a um entendimento. Tá? Nós não estamos aqui querendo ser donos da verdade. Nós estamos aqui tentando ler e desbravar o que está escrito. E aplicar, né? A vida da igreja. Né? E aplicar para as pessoas, para que as pessoas possam ter sempre Cristo como o rema da sua vida. Só quero deixar um texto para vocês aqui que está em Romanos, do capítulo 8, do verso 31 até o 39, que ele é bem reconfortante, né? Dito de Paulo aqui, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, antes a todos nós, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Gratuitamente não tem esforço teu, né? Não. É gratuito, né? E todas as coisas, não são algumas coisas. Então creia nisso. Vamos lá. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aos irmãos da nossa reunião que estão aí na live, amanhã a gente vai fazer a reunião, tá? Aí depois a gente combina certinho o horário. Boa noite, pessoal. Gustavo, tranquilo? Tranquilo. Veja depois aí, tá? Fico na paz e até semana que vem a gente vem com o próximo estudo. Paz a todos! Tchau, gente.